É com muita alegria que nós, da Paraíba, da cidade de João Pessoa, estamos trabalhando no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, à luz do Espiritismo, sob a coordenação geral, coordenação nacional, do nosso querido irmão Haroldo Dutra. E temos a felicitação de aqui em João Pessoa termos o nosso núcleo para que possamos dar nossa contribuição, nosso ponto de luz a essa tarefa a nível nacional, que resgata a mensagem de Jesus no seu aspecto mais original. O Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, é uma iniciativa nacional da Federação Espírita Brasileira que conta aqui no Nordeste com alguns núcleos, né? Estamos aqui representando o NEP da Federação Espírita Pernambucana, lá de Recife, junto com os amigos da Paraíba, nesse movimento nacional de integração pelo Evangelho. O NEP tem como objetivo fazer com que nós possamos despertar o nosso olhar para o Evangelho do Cristo, de modo a congregar a primeira, a segunda e a terceira revelação. Desse modo, a educação do olhar é primordial para que a gente consiga extrair o máximo de detalhes da lição do Mestre. Um exemplo que a gente quer trazer hoje aqui está no capítulo 13, versículo 33 do Evangelho de Marcos. Você deve lembrar que no meio espírita nós temos uma frase muito interessante, que a gente adora lembrar. É o orar e vigiar. Mas orar e vigiar, será que é apenas essas duas premissas que nós devemos levar em consideração? Pois é, Emmanuel, no capítulo 87 do livro Vinha de Luz, nos explica que esse versículo de Marcos, o 33 do capítulo 13, começa falando que é preciso olhar, vigiar e orar. Por que nós esquecemos do olhar? E por que olhar é tão importante para vigiar e para orar? Emmanuel nos explica, congregando a visão espírita acerca do Evangelho, que olhar indica foco, determinação, entendimento. É preciso, então, compreender, entender, ter foco para poder vigiar bem. Isso nos lembra a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o método mais eficaz para que o homem consiga se aperfeiçoar, né? Consiga chegar à perfeição, lutar contra os seus erros, contra os seus vícios? E a resposta é: um sábio da humanidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. Como conhecer e, portanto, como vigiar se a gente não consegue enxergar nossos defeitos? Como a gente pode vigiar e orar sem conseguir ter foco na determinação da reforma íntima de nós mesmos? A educação do olhar, portanto, é o primeiro passo para se conseguir vigiar e orar. A oração sagrada, a vigilância íntima só pode acontecer quando o objetivo está pré-estabelecido, quando a compreensão, quando o entendimento se faz perante nós mesmos. Então é, portanto, que o NEP vem nos auxiliar nesse detalhamento, nesse estudo, para que a gente consiga conhecer e enxergar a nós mesmos. Para termos uma ideia de como podemos pesquisar o Evangelho através das ferramentas do Espiritismo, vamos considerar a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 13, logo após as bem-aventuranças. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insosso, com o que o salgaremos? No nosso estudo do NEP, buscamos também os recursos da pesquisa das palavras, da linguagem, do significado primitivo, da raiz dos termos que aparecem nas anotações dos evangelistas. E nessa passagem especial, nós temos uma palavra que se traduz como insosso, que no original grego, a palavra morantei, pode ter a significação literária de enlouquecer. De forma geral, os estudiosos consideram que essa opção pela palavra enlouquecer tem raiz num possível evangelho primitivo, que os padres da igreja consideravam que existia, um evangelho escrito na língua aramaica, e a palavra seria, nessa língua, tafel. E essa palavra semítica significaria duas coisas, ela carrega em si dois significados, justamente tornar-se tolo e também não ter sal. Então, levanta-se a possibilidade de que a opção no texto de Mateus, do grego, tenha sido
na verdade, decorrente dessa duplicidade do sentido hebraico. Mas o que de interessante há nisso? O mais interessante na visão espírita, né, já que nós temos a chave para desvendar os mistérios dos evangelhos, é considerar a revelação que Emmanuel, o nosso querido instrutor espiritual das lições de Jesus, dá no livro Paulo e Estevão. O que Emmanuel nos revela? Que já existia, antes da confecção dos evangelhos canônicos, né, todos escritos em grego koiné, já existia anotações de Levi, coletor de impostos, do Mateus. E essas anotações estavam escritas em aramaico. Podemos considerar, assim, a revelação de Emmanuel como sendo, para nós, a comprovação da teoria dos acadêmicos, que supunham haver esse primeiro evangelho escrito não no grego, mas sim na língua que Jesus falava, que era o aramaico. Então daí nós vemos a importância de associarmos o conhecimento espírita às revelações que Emmanuel traz, que Amélia Rodrigues traz, que Joana de Ângeles traz, que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, também trouxe, para que todas as dúvidas do Evangelho sejam esclarecidas e as hipóteses acadêmicas possam ser, de fato, comprovadas a partir da revelação espiritual. Então convidamos a todos que desejam conhecer mais a fundo o Evangelho, nós que somos carentes da mensagem de Jesus, precisamos vencer as nossas limitações e mergulhar fundo nessa mensagem com a chave do Espiritismo, com a luz que a terceira revelação projeta sobre a segunda revelação, é para nós uma grande bênção, um grande desafio também pelas nossas imperfeições, mas também temos a certeza de que, fazendo esse mergulho, a nossa alma se engrandecerá e poderá chegar mais perto de Deus, nosso Pai. Abraço em todos e venham estudar conosco.